Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é o professor Belan. Estamos aqui com a nossa aula de botânica, nossa playlist de botânica, com a aula de gimnospermas, tá? Antes de começar a aula, eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, se você não é inscrito ainda, tá? Dá uma curtida aí no vídeo, se você gostar, obviamente, e ativa o sininho aí de notificação para você receber as nossas próximas aulas de botânica, né? E já ser avisado e já vai acompanhando. Se você gostou bastante da aula, comenta aí embaixo e um obrigado para que eu possa continuar fazendo os vídeos para vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, falar um pouquinho sobre gimnospermas, que é esse grupo de bastante importância, tá? Na evolução das plantas. Então são os primeiros a apresentarem sementes, tá bom? E tem algumas outras características que nós vamos ver durante a aula. Bora lá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de angiosperma é que são os primeiros a ter a independência completa da água na sua reprodução, tá? Por quê? Porque há a formação do tubo polínico, novidade esta chamada de sifonogamia, é um sifão, né? Você tem o tubo polínico que vai se formar como um sifão, levando os gametas masculinos até a oosfera. Isso gera independência de água na reprodução. Além disso, né, o tubo polínico ele vem do grão de pólen. O que é o grão de pólen? É o chamado gametófito masculino imaturo. É o órgão ali que vai produzir, é a planta, melhor dizendo, tá? É a planta masculina que vai produzir os gametas, só que ele ainda não tem os gametas, por isso que ele é considerado imaturo, tá? O que é o tubo polínico em si? O tubo polínico é a planta masculina que vai produzir os gametas. Então é o gametófito masculino maduro. Então tem sempre essa relação aqui de grão de pólen e tubo polínico. Muitas vezes eles acabam se integrando. A gente fala que é o gametófito masculino. Pode ser tanto o grão de pólen quanto o tubo polínico. Porém, saiba que o maduro, aquele que apresenta, né, os gametas masculinos, é em si o tubo polínico. Uma característica que vai surgir com o grão de pólen é a anemofilia, que é a polinização pelo vento. É o fato da planta espalhar o grão de pólen com a ajuda do vento, só que para isso ela precisa de muito grão de pólen. O investimento é muito alto porque é aleatório, né? Ela vai ter muita perda ali de grão de pólen sendo polinizado pelo vento. Diferente lá nas angiospermas, que nós vamos ver no próximo vídeo aula, é que a polinização já é direcionada através de animais. E isso faz com que ela economize muito mais energia a produzir o seu grão de pólen, tá? Então, outras coisas de importância aqui nas gimnospermas. Só lembrando, tá, gente? Gimnosperma. Gimno quer dizer nua, esperma quer dizer semente. Semente, tá bom? É basicamente o que eu escrevi aqui. Existe o surgimento do óvulo. E esse surgimento do óvulo dá origem à semente, certo? Gímeno quer dizer semente nua, porque não existe fruto. Anjo quer dizer caixa, quer dizer referir-se a fruto. Tá? Então, angiosperma é a semente dentro do fruto. Gimnosperma é a semente nua, na ausência do fruto. O papel da semente, qual que é? Proteger e auxiliar a dispersão do embrião, fazer com que o embrião vá mais longe, porque aqui nas plantas, quanto mais longe a mãe puder lançar seus filhotes, melhor, porque eles não vão competir com ela por luz, por água, por sais minerais, isso é muito importante, tá? Os grãos de pólen e os óvulos se localizam nos estróbilos, ou cones, que nós vimos que surgiram na aula passada, na aula de pteridófitas, tá bom? Então, se você não viu essa aula de pteridófitas, eu vou colocar um card aqui em cima do vídeo para remeter a essa aula de pteridófitas da playlist de botânica, tá? O grão de pólen, então, que é o gametófito masculino imaturo, e os óvulos, que ali dentro vão ter, né, o gametófito feminino também, tá? Vão se localizar nos estróbilos ou cones, que são as estruturas produtoras de esporos. Os esporângios estão ali dentro, certo? Então aqui nós temos um cone, ou também chamado de estróbilo, tá? Nas coníferas, nas araucárias, né? Esse aqui na verdade é o estróbilo ou cone de um pinheiro, isso aqui é de uma araucária. Ambos são gimnospermas, mas são de grupos diferentes, de gêneros diferentes, tá? Aí nós temos a classificação. Assim como nós vimos lá nas pteridófitas o filo Psilophyta, Pterofita, Licofita,
né? Esfenofita, a gente vai ver aqui também o filo das cicadofitas, ginkgofita, gnetofita e coniferofita, tá? Lembrando aqui que o mais importante deles é este aqui das coníferas, ok? O primeiro, cicadofitas, são as cicas, tá? É muito comum nos jardins. Então, o ambiente, o habitat, regiões tropicais e subtropicais. Plantas de grande porte, pode chegar até 18 metros de altura, mas é claro, se ela estiver no jardim, esse porte é muito mais limitado, tá? As folhas são agrupadas no topo de um tronco, semelhante a uma palmeira, mas não é uma palmeira literalmente. Palmeira é uma angiosperma, certo? Algumas espécies são tóxicas, apresentam neurotoxinas e, se ingerida nas folhas ou até mesmo os estróbilos, pode provocar problemas mais sérios, tá? E são dioicas. O que são dioicas? Quer dizer que são dois corpos, os sexos são separados. Então você tem uma planta masculina e uma planta feminina. E os estróbilos ficam no topo do caule, no meio das folhas, lembra um pequeno repolho. Né? Se você nunca viu uma cica, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Então aqui nós temos alguns exemplos de cica, tá? São essas aqui, que tem esse caule que vai sendo aparentado aqui, né? Vai aparecendo da terra, tá? Aqui você tem as folhas da cica. Aqui você tem também essa outra espécie com essas folhas mais pontiagudas. Você tem um repolho aqui no meio. Esse aqui é o masculino, tá? E esse aqui é o feminino. Então aqui você tem umas escamas e aqui são os óvulos, né? Onde vão surgir as sementes no caso, ok? O grupo ginkgadofita ou ginkgofita engloba a ginkgo biloba. A ginkgo biloba é uma planta muito comum no Oriente, principalmente no Japão, e folhas em forma de leque, pode chegar até 30 metros de altura. Tá? Elas são ornamentais, resistentes à poluição, são dioicas, ou seja, uma planta masculina e outra feminina, não tem aqueles estróbilos típicos das gimnospermas, como nós vamos ver nas coníferas e vocês acabaram de ver nas cicas, tá? As sementes são envolvidas por um envoltório carnoso que lembram fruto. Então, o mais desavisado, se você não sabe que aquilo é uma ginkgo biloba, pode muito bem achar que aquilo é um fruto. Pode até ser um fruto, pode ter um envoltório carnoso, tá? Na prática, aquilo é um fruto, que é isso aqui, ó. Quem vai falar que isso aqui não é um fruto? Me diga. Quem vai dizer que isso aqui não é um fruto? Você tem uma semente envolvida por uma polpa, um envoltório carnoso, que muitas vezes vai atrair animais. Ah, professor, isso é um fruto. Na prática, isso é um fruto, mas na teoria não. Por quê? Porque para ser fruto, essa parte aqui ela tem que vir do ovário, tem que vir do ovário da flor, e não existe flor em gimnosperma, não existe ovário. É provável que ela venha de alguma região do óvulo ali que foi desenvolvido, né? Ou até mesmo do esporângio, tá? Mas na teoria ele não é fruto, não posso falar que isso aqui é um fruto, mas é muito parecido com o frutinho em ginkgo biloba, tá bom? Gnetofita é um terceiro filo que nós estamos vendo. Nós temos 3 gêneros: o gnetum, tá? Ephedra e a Welwitschia. O gnetum nós vamos encontrar em regiões tropicais, principalmente na África e na Ásia. A efedra, em regiões mais áridas, ela produz uma substância química chamada de efedrina, e essa efedrina ela pode ser usada como estimulante ou descongestionante e pode ser usada como estimulante do sistema nervoso também, até em medicamentos para emagrecimento, tá? E a Welwitschia, encontrada em desertos, ela tem um caule subterrâneo, um caule que fica enterrado ali, só as folhas aparecem na superfície. Ela é uma planta particularmente bem feia, tá? Parece ter um montoado de folha seca ali, você acha que a planta está morta, mas na verdade é desse jeito. Qual que é a principal característica da Welwitschia que a gente tem que lembrar? É a primeira gimnosperma a ter vaso de transição entre gímeno e anjo. Peraí, professor, não entendi. Olha só, gente, gimnosperma já tem vasos condutores, já tem xilema e já tem floema. Isso aconteceu lá nas pteridófitas, então não é uma novidade, tá? Só que o que acontece? Tanto o gímeno quanto pteridófita, no caso do xilema, vamos lembrar do xilema, eles tinham as chamadas traqueides. No caso do floema, tá? Existia a chamada célula
crivada. Célula crivada, tá? Então, traqueide e célula crivada. O que acontece aqui? Nós temos elementos de vaso. Elementos de vaso é um elemento muito mais avançado na questão da condução. É como se a gente tivesse aqui, ó, deixa eu desenhar nesse cantinho, ver se vai dar. Eu tivesse aqui um tubinho representando um elemento, uma traqueide, e eu tivesse um tubão representando um elemento de vaso. Ele é muito maior, muito mais. O diâmetro dele é muito maior, a eficiência de condução é muito maior. Então, esse grupo da Gneto, esse grupo aqui da Welwitschia, é a transição entre gímino e angiosperma. Poderia dizer que é um, sei lá, um elo entre gímino e angiosperma. É a mesma situação da selaginela nas pteridófitas, tá? Na selaginela era a transição entre pteridófita e gímino. Aqui a Welwitschia é a transição entre gímino e angiosperma, tá bom? Então aqui algumas imagens para vocês. Aqui nós temos a efedra, aquela que vai produzir a efedrina. Isso parece uma flor, mas não é, né? São estróbilos, ok? Aqui a Gnetum, essa plantinha, e a efedra de novo, com seus pequenos estróbilos localizados. Olha aqui a Welwitschia que eu falei, que é um troço meio estranho, né? Você encontra isso aqui no meio do deserto, fala, isso aqui é uma moita, tá seco esse negócio aqui, mas na verdade tá vivo. Olha os estróbilozinhos masculinos aqui, ó, dá até para aproximar os estróbilozinhos masculinos que vão produzir os microsporângios, né? E depois vão germinar e produzir os grãos de pólen, tá? Aqui nós temos estróbilos femininos. Olha aqui o estróbilo fechado e olha o estróbilo abertinho. Olha as escamas abertas, parece até uma florzinha, né? Mas lembra que isso aqui não tem flor, não existe flor em gimnosperma, tá, gente? Não se esqueça disso, ok? E finalmente o filo das coníferas, o filo mais importante de todos, porque ele é o maior das gimnospermas. Tem como representante os pinheiros, do gênero Pinus, a floresta de coníferas no hemisfério norte, e é uma espécie que foi introduzida no Brasil para a exploração comercial da celulose. O pinheiro não é nativo brasileiro, tá? Ele se adaptou muito bem ao nosso calor, mas ele não é nativo, ele está presente lá no hemisfério norte. Quem é nativo do Brasil é a araucária angustifolia. Essa espécie é muito importante. Ela forma aquele bioma da Mata das Araucárias que se estende na região sul. Na verdade, eu coloquei do Paraná, mas é do sul do estado de São Paulo, né? Até mesmo tem no estado de São Paulo também, na região mais alta, Campos do Jordão, tá? Mas nativo ali é do Paraná, ao Rio Grande do Sul tem bastante. E tem, claro, as sequoias, as maiores do mundo, Sequoia dendrogiganteum, né? Olha que nome imponente. Na Califórnia, nos Estados Unidos, cerca de 80 metros de altura, podem chegar a mais de 2.000 anos de idade, são árvores fantásticas, tá bom? Todas elas são gimnospermas. Então aqui nós temos um pinheiro, floresta de conífera, tá? Aqui o estróbilo do pinheiro, as folhas pontudas em forma de agulha, chamada folhas aciculadas. Essas folhas são dessa forma para diminuir, né, a sua superfície, evitando um acúmulo de neve em regiões frias, tá? Ao mesmo tempo, ela tem um tipo de parênquima diferente aqui da folha, chama-se parênquima plicado, tá? Assim, ó, plicado, parênquima plicado, que aumenta a superfície de fotossíntese lá dentro, tá bom? Aqui nós temos as araucárias, né? Então aqui um estróbilo masculino, que é esse mais comprido, o estróbilo feminino, que tem as escamas que vão dar origem à semente, que a gente conhece como pinhão. E aqui aquela característica, né? Aquela estrutura característica das araucárias, né? Que parece uma umbela, né? Que chama isso na botânica, tá bom? Aqui na verdade isso não é uma sequoia, isso aqui é uma planta chamada redwood, né? Que é como se fosse um carvalho, tá? Tem o oak, que é um carvalho, e redwood, que é outro tipo de gimnosperma. E aqui o prof, todo feliz abraçando ela lá no São Francisco. Aqui as folhinhas, tá? Reduzidas, e aqui as sequoias gigantes. Não tive o prazer de conhecer, tá? Olha aqui, isso aqui são as sequoias gigantes, tem até o nome, General Sherman. Aqui todas as plantas, né? Todas as árvores brincando de ser árvore, aí vem um ignorante aqui e brinca de ser sequoia. Olha a diferença dela para as outras, né? É gritante aqui, umas 500 crianças para tentar abraçar
o tronco dessa sequoia lá nos Estados Unidos, beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução, tá, gente? Reprodução é um fato importante. E eu vou dividir essa aula para não ficar tão cansativo para vocês, tá? Então, eu vou encerrá-la por aqui e a próxima aula volta com a reprodução das gimnospermas. Valeu!